devocional. O devocional é o momento que você vai ter com Deus, o momento que você vai dedicar a Deus. Eu recomendo pela manhã, porque ele tem que ser o primeiro a ser adorado. Na verdade, só ele merece toda a adoração. E como fazer um devocional, né? Como fazer e ter esse momento com Deus? Eu não sabia o que era devocional. Ninguém sentou comigo e falou assim, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, eu não sabia o que era, eu não sabia que era tempo com Deus. Então, eu não tinha o tempo com Deus, entendeu? Basicamente, o Senhor me cobrou em relação a isso, só que eu não sabia o que era. E foi que eu fiquei, mas Senhor, não sei o que é isso. Foi que eu pesquisei, foi que eu fui atrás de ver vídeos. O Espírito Santo que me ajudou ali, o Espírito Santo que me incomodou pra pesquisar. Então, foi Deus mesmo. E eu vejo muita necessidade de falar, principalmente para aquelas pessoas que aceitaram Jesus recentemente e que às vezes não sabe o que fazer, né? Quantas vezes a gente viu gente que não sabia o que fazer assim que aceitou Jesus? Porque não é só ir pra igreja, a gente já sabe disso, né? Então, eu fiz aqui algumas anotações e eu vou explicar um pouco sobre o que é devocional. Mas antes de tudo, eu tenho uma base que é lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e versículo 30, que foi o que veio na minha mente, né? Assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, aqui a gente estuda, né? Só o Senhor que pode nos ajudar, nos direcionar o que a gente precisa deixar de fazer, quais coisas a gente precisa melhorar. Então, por isso que a gente tem que recorrer a Ele, não ao homem. Então, devocional é um momento de dedicação exclusivamente para se conectar com Deus, fortalecer a fé e buscar crescimento espiritual. Isso aqui foi a base do Google, né? Que foi exatamente isso. Que foi o que eu falei no início. O momento que você vai ter com Deus. Então, devocional, devoção. Você vai ter uma devoção ali com Deus, com o Senhor. E na minha caminhada eu comecei a buscar Cristo com os 14 anos de idade. Hoje eu tenho 19 anos, né? Então, foi um processo. Não foi do dia pra noite que eu mudei. Então, é um processo. Se você é uma pessoa que voltou pros braços de Cristo, porque Cristo sempre esteve ali na nossa vida, você pode ter certeza que não é do dia pra noite que você vai mudar. É um processo que você vai ter. E você tem que ter paciência. Fazer o devocional. Desculpa. Eu aprendi assim. Eu começo com uma oração inicial. Ora ali para que o Senhor possa fazer presente. Para que Ele possa estar falando com você. Louvores. Depois da oração inicial você vai ter um louvor. Escolher qual louvor você achar melhor. Quantos louvores você achar melhor. Depende muito de pessoa para pessoa. Então, eu faço 3 louvores, né? Eu faço 3 louvores, então eu escuto 3 louvores. Mas vai de pessoa para pessoa. Tem gente que escuta 5, tem gente que escuta 7. Então depende muito de quanta pessoa quer estar ali, né? Glória a Deus. É a palavra, que é a principal de tudo. Onde você vai se limitar, onde você vai aprender, né? Com Deus, através da palavra dele. E ela é a base de tudo. Como é que eu faço? Eu escolho um capítulo, escolho um livro, leio um capítulo por dia, mas é óbvio, eu estudo sobre aquele capítulo, eu pesquiso, eu pesquiso algumas frases que eu não entendo. Então eu faço assim. Comecei fazendo assim, né? Na verdade, é o que o Senhor falou comigo, o que, enfim,
E acabo até fazendo às vezes uma ministração, que foi como eu comecei, né? Eu sempre escrevi uma ministração ali, algo que o Senhor ele tinha falado comigo, então eu sempre escrevi uma ministração. Depois disso, vem a oração final. Não é a oração final, tá? Você tem que manter constantemente em oração. Como diz essa xícara, diz: ore constantemente. Então é isso, gente. Basicamente isso, tá bom? Oração final. Você vai falar com o Senhor. O Senhor, ele é o nosso amigo. Jesus, ele é o nosso amigo fiel. Um amigo ali que tá sempre com você e que nunca vai te abandonar. Então, só ele pode te ajudar. Então, oração final, você vai... Não é final, tá? E você vai falar com o Senhor, colocar aquilo que tá no seu coração, que você tá passando diante dele, né? Aquilo que você faz que não agrada a ele, que você vai colocar ali e falar: Senhor, me ajude a deixar de fazer isso, por favor. Então você vai estar ali, né, com o Senhor, falando com ele, conversando com ele, que uma hora sai uma conversa, você vai conversar com ele. E assim como você tem uma amiga, você tem um tempo com a sua amiga, com o seu namorado, assim é com Deus, entendeu? A diferença é que a diferença é que é Deus, né? Essa é a diferença. Mas é basicamente, você vai manter uma conversa ali, você vai conversar com aquela sua amiga, com o seu namorado, você não conheceu o seu namorado, assim, muda, né? Você conversou com ele, então é assim que vai ser com Deus. Você vai começar com uma conversa. Eu não sabia orar, entendeu? Um dia eu fui orar e eu fiquei travada, eu não sabia o que falar. Mas o Senhor, ele me direcionou as palavras certas. Eu simplesmente falei assim: Senhor, eu não sei o que falar. Orei pelo meu coração para que ele pudesse estar me direcionando, né? O que era para me orar. Então foi assim que eu fui começando. E hoje em dia eu não sou ex, né? Eu não sei se é essa palavra, mas eu não sou assim. Enfim, tenho muito o que melhorar. Mas foi um conhecimento que eu adquiri na minha caminhada. Então, é isso. É isso, gente. Você só vai conhecer Deus a partir do momento que você decidir ter um momento com Ele, e você conversar com Ele, entendeu? E perguntar a Deus o que eu preciso fazer, né? Então é isso, gente. É basicamente isso, tá bom? Devocional é um momento com Deus. Você não precisa comprar o livro. Não, mas é porque pra mim ter um devocional eu preciso comprar um livro de Café com Deus. Não, você não precisa comprar o livro de Café com Deus pra você ter um momento com Deus. Só por causa que o livro se chama Café com Deus. Tô aqui com o meu café, mas eu tenho certeza que Deus está presente. Mas não é isso, tá bom? Você não precisa ter o livro, você precisa ter a Bíblia, que é o principal. Você precisa ter um lápis para anotar ali o que o Senhor está falando com você, e um café. Simples, mas é isso, gente. Eu comecei com meu cafezinho assim todas as manhãs, 5 horas da manhã, antes de ir pra escola, né, que eu estudava no ensino médio. Foi assim que eu comecei, escrevendo, anotando o que Deus estava falando comigo, ministrações através do devocional. Então foi isso. Então, óbvio que eu não iria falar heresia. Eu pesquisava pra ver se estava tudo certo. Perguntava pra pessoas, caso eu pegasse pra falar pra alguém, né? Mas, pesquisava, falava com algumas pessoas antes, pra não falar merda, né, gente? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, é isso, tá bom? E eu espero que vocês, da parte
partir desse vídeo vocês possam tá tirando um momento com Deus, né? E eu espero que você possa permanecer firme em Deus. E é isso. Obrigada por ter assistido até aqui. E é isso.